Ó, direto ao ponto para falar, claro, sobre um tema que está mais do que atual, porque cearense é alguém que logo quer uma chuva, né? Mas quando chove é o primeiro a correr também. E os açudes aí, tudo cheio, sangrando. E eu trouxe aqui hoje um que foi meu professor na época da escola. Eu falo na época, mas foi há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Paulo, tudo bom? Tudo Seja bem. bem-vindo aqui, que alegria receber você. Continua, professor? Continuo firme e forte, né? Um abraço aí ao pessoal de casa, né? Alunos, ex-alunos e quem ainda não é meu aluno. Que pode ser um dia, né? Que Mas pode ser um não dia. pretende desistir de ser professor, não? Não. Quero estar velhinho, gagá, Mas dando aula. dando aula, com certeza. Muito bem. Bom, a gente vai falar hoje, eu lhe chamei aqui porque você é professor de geografia. Você é geógrafo? Sou geógrafo, Você né? é geógrafo. Bacharel em geografia. Estou fazendo agora um mestrado, né? Mas a geografia física é o que me encanta, né? Por isso que eu acho assim que agradecer o convite, tá? Ter vindo ao seu programa. Né? E vamos tentar tirar algumas dúvidas aqui. Pois é, vamos falar sobre açude, né? Eu acho que quando te convidaram para vir para cá falar de açude, foi a primeira coisa que você pensou? Rapaz, eu moro em Varjota, né? Lá fica o 4º maior reservatório do estado do Ceará, né? Então, tem um conhecimento por conta da formação, mas também tem um conhecimento por conta de causa, né? De viver lá. Agora, tem lugares, inclusive, esse rapaz que trabalha aqui, ele disse que lá onde ele vem, não é açude que chama, né? Não era açude que chamava. É outro nome. Agora, fala pra gente assim, em tese mesmo, o que é um açude? Pronto, vamos lá. Vinícius, essa pergunta é igual quando eu vou explicar sobre a diferença de tempo e clima, né? Tem gente que vai, às vezes, questiona para mim, professor, uma represa é a mesma coisa que açude? Um açude é a mesma coisa que um reservatório, né? Mas existem algumas diferenças cruciais, né? Que é o fato da questão do tamanho, do porte, certo? Por exemplo, açude Paulo Sarazate, que é o Araras, né? Da cidade de Varjota, que é o mais próximo daqui da cidade de Ipu, né? Que eu tenho certeza que a maior parte da população ipuense conhece, né? Verdade. A nível regional, né? Que seu programa também é a nível regional, quando vai falar do açude Araras, né? Na verdade, ali também considera como um reservatório. Mas vamos lá. Açude, né? Um açude, eu posso dizer que é um tipo de reservatório que a construção desse reservatório é provindo de ação humana, né? Até porque se você tiver um acúmulo de água em um local específico, vai ser um lago, propriamente dito, né? Eu sempre gosto de dizer, um açude é quase um lago. A diferença é que aquele acúmulo de água é devido à ação humana, né? Então, um açude, resumindo, é um reservatório de pequeno porte, né? Geralmente, a construção de um açude, ou o que a gente chama de barragem, ela é feita geralmente de uma forma mais simples, né? Com o uso do trator. Como é que e é acaba construído? barrendo. Quer dizer, por exemplo, se eu tiver um terreno, eu posso construir um açude nesse terreno? Pode, né? Mas só que assim, existe uma legislação em vigor, existe também órgãos a nível estadual, né? Que acaba fiscalizando. Você não pode passar um riacho, um córrego, um rio, assim, num terreno, uma propriedade sua e construir à solta, né? Não pode, né? Hoje em dia tem fiscalização para isso. E não é em qualquer lugar, diga-se de passagem. Existem certas áreas que são propícias, né? Que tem uma facilidade a nível natural de construção dessas barragens, né? Que é aquele paredão que barra aquela água, para falar de uma forma bem simples, bem resumida. Porque senão pode, se não segurar, né? Aí vai causar uma catástrofe e aí é pior, né? É pior. Então exatamente. tem que ter toda uma avaliação. Existe um órgão responsável por isso. Exatamente, né? Por exemplo, um açude é um reservatório de pequeno porte. Já as represas são o quê? São estruturas de grande porte, né? Eu posso considerar o açude Araras, o de Varjota, né? O Oroz também, que é um dos maiores reservatórios do nosso estado, assim como o Castanhão, são reservatórios, não são propriamente açude, é porque popularmente chama de açude, né? Mas por que são reservatórios? Porque já pega o quê? Já barram a água de um rio de grande porte, né? Há essa diferença. Você pode construir um açude em qualquer lugar, né? Porque ocorre o acúmulo de água ali provindo da chuva, né? Ou um riacho, coisa parecida. Mas quando você fala de reservatórios, né? Barragens, propriamente dito, ou reservatórios, aí sim você tem a construção geralmente dentro de um leito de um rio, que seja um rio volumoso, um rio caudoso, um rio que tem um volume grande de água, né? E não é em qualquer lugar, tem que ter um estudo específico. Tem que ter um estudo específico, um lugar específico. Exatamente. Né? Agora, a sangria é quando ele passa do limite dele e vaza, é isso? Isso.
a sangria é como se fosse um sistema de segurança, né? O engenheiro, quando vai construir uma obra, no caso uma obra de represa, né, que geralmente pega 1 bilhão de metros cúbicos de água, 2 bilhões de metros cúbicos de água, é um volume muito grande, né, de água, que causa uma pressão especificamente ali naquele local onde foi construído, né, aquela barragem. Ou seja, geralmente as represas, como eu estava citando, são construídas dentro de rios de grande porte. Então imagina o peso que a água causa nessa parede, né? Então, para que não ocorra um certo estresse e uma ruptura dessa barragem construída, eles acabam fazendo o sangrador, que é como se fosse uma válvula de escape, propriamente dito. Para essa água, né? Isso. E aí, qual que é a importância, por exemplo, do açude sangrar? A importância é porque ele alerta que o açude encheu? Isso. É? Eu posso dizer também que é um sinal de que a quadra chuvosa da nossa região ela foi acima do que era esperado. Exatamente, né? Porque é sinônimo de alegria, né? Nós, nordestinos, né? Eu sou um apaixonado pelo Nordeste. Tem gente que nasceu no Nordeste, mas não é apaixonado como eu. Eu gosto de água. Por incrível que pareça. Lá em casa não falta água não, viu, pessoal? Em casa, aí que tá vendo nossa reportagem, não falta água lá em casa não. Mas só que eu gosto de ver um rio cheio, um açude cheio. Para mim é sinônimo de felicidade. Eu não planto nada, nem não tenho roçado não, mas quem é nordestino, raiz, como eu sou, eu gosto, né, de ver um açude, um reservatório de grande porte como o Araras, que é o mais próximo da gente, sangrando. Para mim é sinal de felicidade. Isso é muito típico do povo do Ceará, né? É muito típico do povo aqui do Ceará. E quanto mais interior fica, melhor ainda. O pessoal, quando sangra o Araras, vira notícia, né? O pessoal vai para lá tomar banho. Teve um lugar que fez uma transmissão. Teve um lugar Santa Quitéria, não foi? Santa Quitéria foi lá fazer uma transmissão ao vivo da sangria do açude. Vira realmente uma atração. Eu não gosto de água profunda. Você já tomou banho de açude? Com certeza, né? Para quem gosta de água. Eu não gosto de água profunda, eu tenho medo. Agora sim, qual é o maior açude do Ceará? Pronto, vamos lá. O maior açude do Ceará, coincidentemente, é o maior açude brasileiro e também da América Latina, né? Que é o açude Castanhão, né? Eu estou falando o termo açude, né? Mas eu vou falar reservatório, tá? Para falar de uma forma correta. Por quê? É um reservatório de grande porte. Imagine o açude Araras multiplicado por 6. Pronto. Então você já tem uma noção do tamanho que é, da grandiosidade que é o açude Castanhão. Ele fica onde? Ele pega alguns municípios, mas ele fica no Vale do Jaguaribe, né, no estado do Ceará. Ele, para você ter uma ideia do tamanho dele, ele nunca sangrou. Nunca. Desde a construção dele, ele nunca sangrou. O volume máximo que ele conseguiu alcançar foi 60% da sua capacidade total. Ele foi construído na década de 90, né, para quem não sabe, pelo então governador Tasso Gereissati, e se eu não me engano em 2002 ele foi inaugurado pelo Beni Veras, eu acho que é o governador Beni Veras. O que é interessante destacar é que ele é construído dentro do leito do maior rio seco, ou o que a gente chama de rio temporário do mundo, que é o rio Jaguaribe, né? Que é o rio Jaguaribe, porque vale destacar, viu, pessoal? Por exemplo, alguém já deve, em casa, ter ouvido falar assim, eu já ouvi falar da usina de Itaipu, que foi construída no Rio Paraná, Sim. É a maior usina hidrelétrica do mundo. Calma, usina hidrelétrica é uma coisa, represa, açude já é outra. É outra coisa. Né? E vale destacar a finalidade. Eu faço um reservatório de água, mas para quê? Se for apenas para abastecer as cidades em torno, tudo bem, mas geralmente... No caso aqui o de Vajota, o Araras, quando foi construído na década de 50, né? E, se eu não me engano, eu acho que ele era o segundo maior. Ele só estava atrás do de Oroz, na época, né? Hoje em dia ele é o 4º maior reservatório. E ele foi um dos primeiros a desenvolver um projeto de quê? De uma variedade do uso da sua água, né? Por exemplo, lá em Vajota você tem o uso para abastecimento, né? De algumas cidades aqui em torno, da nossa região aqui. E também o desenvolvimento de um perímetro irrigado, né? Que nada mais nada menos do que um projeto que envolve a fruticultura irrigada, com destaque, no caso, na nossa realidade, banana e mamão. Além disso, né, também tem outro fato curioso, a produção de energia elétrica, né? Com o uso Ele contribui para isso também, né? Contribui para isso também. Agora, como é que um açude desse chega a secar? Porque eu lembro que quando
Não recente, mas o Araras, quando a quadra de chuvas foi ruim, ele chegou a ficar bem abaixo do seu nível. Como é que chega a secar? É por algum fenômeno natural ou é só pelo consumo mesmo? Como não abastece mais, aí vai consumindo, uma hora acaba, com certeza. Como é que acontece? Como é que seca uma coisa tão grande como essa? Pronto, vamos lá. Muita gente não sabe, né? Imagina que um reservatório só perde suas águas apenas do consumo, né? O consumo exagerado, enfim. Mas não. Vivemos em uma região seca, né? De clima seco, né? E o fato desse calor ou essa radiação solar em a maior parte do ano favorece a evaporação da água do açude, né? Até porque, vamos compreender, nós estamos falando de um reservatório que tem quilômetros quadrados, né? de destaque ou de relevância, né? Digamos assim. Por exemplo, o de Vajota pega municípios de Hidrolândia, Vajota mesmo, Santa Quitéria, Pires Ferreira, ou seja, ele é enorme. E esse volume de água, imagine a quantidade de radiação solar que ele pega, né? E essa água vai evaporando. Aos pouquinhos ela vai o quê? Ela vai evaporando, né? E muitos reservatórios da nossa região Nordeste, especificamente, elas têm uma perda de metros cúbicos de água provindo da evaporação, provindo desse calor típico da nossa região, né? Um clima quente e seco. Essa quintura também ajuda a secar os reservatórios, os açudes. Puxa, eu não imaginava. Agora, assim, você, como professor de geografia, né? Sempre que a gente vai falar sobre planeta Terra, a gente sempre fala sobre a escassez da água. Continua hoje? Porque desde a minha época, e olha aqui, desde a sua época também, quando era aluno, se falava que só tinha tantos por cento de água potável, né, sem ser água salgada, e que estava acabando. Até hoje, estamos aqui, né? Continua com essa crise de a água acabar, tem que cuidar? Eu acho assim, Vinícius. Sempre esse questionamento ocorre em sala, uma vez ou outra, perdido aí ao longo desse tempo, né? E eu sempre gosto de dizer o seguinte: para a água acabar, ela pode acabar um dia, mas só se o planeta Terra acabar junto, né? Por quê? O que pode acabar, geralmente quando você vê uma propaganda, né, preserve, cuide de não desperdiciar água, né? Tenha um cuidado, tenha um zelo, reutilize, né, e tal. Na verdade, ele tá focando no uso correto, no uso consciente dessa água potável. Eu posso afirmar que a água potável, sim, ela pode acabar, né? Mas a água propriamente dita, não. Por que a água propriamente dita, não? Porque a água, ela não é manifestada apenas na forma que nós conhecemos, no estado líquido, né? Sim. A água encontra-se no ar, a água encontra-se no topo de montanhas, a água encontra-se congelada, né, nas calotas polares ou em geleiras também de cordilheiras. Então você tem várias áreas, ou também no subsolo, então você tem várias áreas do planeta que você encontra água. Mas a água potável, sim, eu creio que ela está em questão de crise. Mas também vale salientar, recordei-me agora, a questão de que em algumas áreas do planeta a tendência é que ocorra uma escassez maior de água. Imagine, você tem um local que tem pouca água, geralmente aqui em alguma região da África, né, de clima também tropical semelhante ao nosso, só que lá o índice de pobreza é grande. Maior. Então as pessoas têm pouca tecnologia para ter acesso ou mesmo tratar essa água, né? Então sim, aí lá há uma tendência de escassez, de acabar a água potável literalmente. Mas do planeta Terra... De todo jeito, vamos cuidar, vamos preservar, né? Vamos preservar. E quem for tomar banho no açude, cuidado para não se afogar. Mas morre afogado, acabou-se. Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, viu? Você continua no Cairós? Continuo no Instituto Cairós lá há mais de 10 anos. E no Luciano também? No Luciano, digamos assim, eu ainda saí em 21, mas é por conta de um mestrado, por uma causa maior, né? Mas estamos aí, Sobral, Ipu, Vajota, região, a gente está por aí. Trabalhando. Firme e forte. Muito bem, muito bem. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo aqui.